Então, nós vamos dar continuidade, e para isso nós vamos chamar, então, o fiscal de tributos aqui do município de Joinville, o Miqueias Libório de Jesus, para fazer a apresentação da palestra dele, que tem o tema de Estado, Tributo e Sociedade. Enquanto o Miqueias vem vindo, eu vou chamar o André, que é um dos integrantes lá do Núcleo de Educação Fiscal, para entregar uma pequena lembrança para o Jair. O senhor pode vir para poder receber a lembrança do seminário? Uhum. Quer caminhar? Agora eu vou ver. Não é esse? Qual é que? Miqueias. Qual que é? Boa tarde. Até parece que vocês comeram uma feijoada e não conseguem dizer um boa tarde com mais energia. Boa tarde. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite me feito pelo Núcleo de Educação Fiscal, na pessoa do Gilson, do André e principalmente na pessoa da Georgia, que foi uma das pessoas inicialmente que formatou esse evento e que me incluiu na pauta. Meus agradecimentos aos dois, principalmente por me manter com esse tema tão relevante. Eu acredito que tem muita gente lá em cima, eu vou tentar ficar um pouco mais aqui, mas eu tenho dificuldade para ficar parado. O tema que eu me proponho a falar com vocês é um tema que causa um certo nervosismo, digamos, no bolso do cidadão. A primeira expressão, tributo, imposição. Segundo, o Estado. Quem é o Estado? Quem é esse indivíduo que quer botar a mão no meu bolso todo ano? O próximo, a sociedade. Quem é esse indivíduo que gosta de conversar com a gente? Quem é essa figura sociedade? Para tanto, gostaria de fazer com vocês umas breves indagações. Cada um de vocês sabe o porquê vive em sociedade? Cada um sabe o que é o Estado e por que ele existe? Cumpre com seus deveres cívicos? Que deveres são esses, meus jovens? Votou na última eleição e se lembram para quem votou? Ou por que votaram? É um tema delicado aqui, né? Deixa quieto, não precisam dizer. Paga regularmente os seus tributos? Então tá. Interessante. Começando pelos tributos. Existe uma grande indignação da população quando se fala na expressão tributos, né? Dizem que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Eu discordo. Eu acho que dá para aumentar um pouquinho mais. Alguém mais aí concorda, não? Não? Então dizem, atualmente, segundo as estatísticas, que o brasileiro trabalha 2.600 horas para o Estado. Não é isso? Não é o que as pesquisas andam dizendo? Em contrapartida, na média da América Latina, 563 horas para o Estado. Pasmem. Dizem que aqui é um grande circo e que o palhaço é cada um de nós. Não é isso? É ou não é? Não é a sensação que paira sobre nós? Rui Barbosa, sabiamente, algum tempo atrás, imortalizou: de
tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Na realidade, o que nós percebemos hoje? De tanta sacanagem, não vou usar outras expressões aqui. Talvez o Dr. Afonso pudesse falar um pouco mais, e provavelmente falará com mais propriedade, de tanta corrupção. Nós já toleramos muita coisa, aceitamos isso como normal, como pacífico, como uma coisa aceitável. É normal ouvirmos falar, determinado gestor é isso, aquilo outro, faz isso, aquilo outro que não é aceitável. Mas ele faz. E gostaria que cada um de vocês refletisse sobre isso, já que nós estamos num grande circo chamado Brasil, quem realmente lhe faz de palhaço? Não precisa me dizer essa resposta agora. Isso é uma reflexão para cada um de vocês. Espero que ao final alguém possa me dizer essa resposta. É interessante que nós precisamos reconstruir um aspecto temporal aqui para que a gente entenda um pouco o que é esse grande circo. Aonde que nós chegamos com esse grande palhaço que é cada um de nós, já que se dizem isso. Não é isso? Então, eu preciso remontar essa questão da vida em grupo. Então, remontar o aspecto da relação do Estado e da sociedade. Tentar entender por que vivemos em sociedade. Mas falar em sociedade é falar da vida em grupo, da vida gregária, das interações, dos sonhos, seja ele de que natureza for. Veja, alguém que é quase contemporâneo nosso. Aristóteles, século IV a.C., ele diz assim, o homem é naturalmente um animal político. Ao afirmar isso, analisando o homem em estado de natureza, ele diz que o homem precisa viver em sociedade, porque por si só não consegue prover todas as suas necessidades. Ele precisa da cooperação do próximo. Ele precisa dessa relação social, se estabelecer, se fixar em relação a isso. Inegavelmente, ele vai estabelecer a vida em grupo. E a vida em grupo, naturalmente, quem aqui é casado sabe que dificilmente com o seu parceiro não vai ter uma rusga. Ou com a sua parceira. Não é isso? Imagine isso dentro de um grande coletivo. 300 pessoas, 400 pessoas, uma cidade como a nossa, de 500 mil de habitantes, uma megalópole como São Paulo, que já ultrapassou 10 milhões há muito tempo. Como que ficam esses conflitos? Como dirimir isso? É interessante entender esse processo. Estabelecendo a vida em grupo, entendendo o homem com essa necessidade natural da convivência, da interação, em função das suas necessidades, ele percebe que a vida em grupo traz o quê? A propriedade privada, porque enquanto ser único, ser livre, ou seja, está liberto de natureza, ele não precisa de nada, ele precisa apenas do dia e à noite para repor suas energias e caçar para se alimentar, mais nada. Ao estabelecer, fixando ao solo, ele deixa de ser nômade, sedentário, portanto ele passa a ter objetos, a sua propriedade privada. Cooperação com os demais membros do grupo social, ele precisa cooperar, porque por si só ele não consegue se manter. Ele precisa de cada um. Precisa também limitar liberdades. Necessidade de impor regras, já que o homem ele é pleno dos seus direitos, ele pode tudo. Ele caça, ele planta, ele colhe, agride se for necessário, porque ele está pleno dos seus direitos, ele decide a regra que ele quer fazer. Necessidade de organizar as atividades, interesses e necessidades diferentes, necessidade de administrar conflitos. Se todos estão de pé, se todos estão em pé de igualdade dentro do grupo, quem vai dizer quem está certo e quem está errado? Difícil. Necessidade de acordos para a convivência. Essa sociedade, ainda que no estágio primitivo, eu gosto muito dessa citação, Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, 1651, em que ele falando da estruturação do Estado, ele traz uma passagem interessante.
Não é a transcrição literal do que está lá, mas é o resumo. Os homens são egoístas, luxuriosos, inclinados a agredir uns aos outros, condenando-se a uma vida solitária, repulsiva, animalesca. Viver em sociedade é, primeiramente, domar o animal interior de cada um. É caminhar para o estágio de civilização. Achando-se em estado permanente de guerra contra todos, gerando um estado de desconfiança que leva os homens a agredir antes de serem agredidos. Isso para um grupo social não resolve. Como resolver isso? Como dirimir isso? A evolução social chega num estágio em que era necessário acatar o comando de alguém. Acatar o comando de alguém com ordem, com autoridade superior ao grupo social. Mas quem? Se todos dentro do grupo social estão no mesmo pé de liberdade, de direitos e garantias. Cada um é pleno das suas faculdades. E aí vai surgir uma ideia de se delegar a autoridade a alguém. No estágio primitivo da sociedade, naturalmente que foi aquela pessoa mais dotada de força, de energia dentro do grupo. Alguém que o grupo respeitasse. Vamos ter aí o primeiro embrião do Estado. Alguém dentro do grupo para dizer a ordem, pacificar os conflitos. Assim, a única forma de preservação do bem, do bem comum foi a delegação de poder a uma única pessoa. Naturalmente que nesse início era uma pessoa de carne e osso. Com o surgimento do Estado surge uma grande situação, algo que no próximo dia 7 faremos, muitos, sem ao menos entender o porquê fazem esse ato. Qual é esse ato, pessoal? Qual é esse ato? Então era necessário que cada cidadão dentro do grupo social se despisse dos seus direitos e liberdades de conduzir a sociedade. Cada um de nós temos em nossas mãos um poder de conduzir a sociedade. Poder esse que manifestamos a cada um dos nossos representantes aqui nesse parlamento, lá no Paço Municipal, na figura do seu prefeito e nas demais esferas da federação. Mas a maioria de nós, ao fazer isso, não sabe o porquê está fazendo. A consequência do processo evolutivo da história. É importante que nós repensamos esse ato de votar, o porquê estamos votando. Então, olha lá, era necessário se despir de inúmeras prerrogativas, direitos e liberdades, transferindo ao grande homem, que na estágio primitivo era uma pessoa de carne e osso, que com o passar do tempo, com a evolução do Estado, se tornou um poder institucionalizado, que se transmite. Transmissão essa que logo em breve seremos chamados novamente a transferir a alguém. Então, no estado primitivo, o poder era centrado numa única pessoa que podia fazer tudo como bem queria, como bem julgasse. Ele legislava, ele julgava, executava, era pleno de tudo. E aí nós temos uma faculdade do ser humano, né? Diz uma frase: quer conhecer uma pessoa? Dê o quê? Poder. E é nesse momento em que a pessoa se revela por completo. A essência do ser humano aflora. Talvez aquele animal egoístico que Thomas Hobbes falava no início. Como controlar esse indivíduo? Como amansar esse animal interior em cada um? Então, uma noção breve de Estado, nós vamos ter o quê? Proteção, porque essa pessoa foi dada a incumbência de proteger o grupo social, proteger o indivíduo de si mesmo e dos demais do grupo e de outros grupos. Vamos ter o sentido de organização, senso, direção, porque o homem no estágio primitivo entendeu que essa organização social era necessário. Porque, como Aristóteles disse, ele é essencialmente um animal político, em estado natural, isoladamente, ele não consegue prover todas as suas necessidades.
solução de conflitos e talvez o mais importante aspecto da vida em grupo, civilização, civilidade, que eu gosto de traduzir como, e choca para muitas pessoas, amansar o animal interior latente em cada indivíduo. Controle social e, naturalmente, poder, porque uma pessoa sem poder, ela não consegue resolver os problemas. Então, a cada momento que somos chamados a participar de um processo eleitoral, estamos entregando uma joia que nós temos em nossas mãos, que é a nossa liberdade, o nosso direito de vir por uma tribuna dessa aqui e dizer o que nós queremos enquanto indivíduos integrantes desse coletivo, ou de toda uma coletividade chamada Brasil. Interessante, né? Nós vimos que a vida em grupo é necessária, que a vida em grupo por si só, o indivíduo não consegue se manter e que ele precisa de uma ordem superior. Então nós descobrimos que nós temos uma figura de sociedade e temos uma figura do Estado. Mas o tema proposto inicialmente era tributo, Estado e sociedade. E onde que entra o tributo nessa história toda? Só para que registre, tudo que eu estou falando aqui, estou abstraindo a questão filosófica de teoria geral do Estado, de evolução. Não vou entrar em ciências políticas. É mais uma visão romancista da evolução de Estado e sociedade, para que a gente possa compreender em que estágio da história nós estamos. E quem sabe em que ponto da história iremos chegar. Certo? Então, o tributo. O tributo, ele sempre nasce, ou nasceu, como sintomas de obrigação, de imposição. Na era primitiva, representava a imposição do mais forte. É claro que o bem maior na época era o quê? O alimento. Todos nós desprendemos uma grande quantidade de energia diariamente em busca de conforto e sobrevivência. Então, na era primitiva, a caça era a questão mais apropriada para a sobrevivência. E quem iria dominar esses melhores locais de caça? Naturalmente, as pessoas que tinham mais capacidade física, força bruta, dominavam os melhores locais. E aqueles indivíduos que necessariamente quisessem se alimentar, se manter, poderia caçar, desde que entregasse ao dominante uma fatia da sua produção ou da sua presa. Então, o tributo nasce de uma forma muito violenta. Ou você entrega, ou você morre. Outro aspecto da história, a dominação de povos sobre povos. Povos vencidos eram entregues como escravos. Grandes civilizações se ergueram sob sangues de povos dominados. Talvez a mais interessante da história, se olhar, talvez a história egípcia aí. Toda essa forma de entrega é tida como uma primeira ou talvez uma primitiva manifestação de tributação. Por isso que o tributo na nossa sociedade é sempre uma contraprestação obrigatória. Não existe tributo facultativo. Nós já vimos a resignação do povo, o desânimo inicialmente, quando nós somos chamados a entregar uma fatia da nossa riqueza, pelo IPTU, pelo IPVA, pelo ICMS, pelo ISS, e ao olhar para o gestor público e ver o que ele está fazendo. E nós, quando ascendemos esse poder, fazemos a mesma besteira. Aquilo que nós criticamos, vamos lá e fazemos o mesmo. Então, civilizações inteiras se ergueram sob sangue de conquistados. A força era sempre a lei. O tributo nunca foi visto com racionalidade ao longo da história. Sempre serviu para a fatia da camada social mais favorecida. Inicialmente o rei e posteriormente ao clero. A pobreza ou a base da sociedade que pague. Os ricos que usufruam. Tá certo? Só para se ter uma ideia, a tributação ao longo da história nunca foi racional. Já que nós discutimos aqui, eu falei inicialmente, e vocês não concordaram comigo, que 2.600 horas por ano é pouca. Ela poderia ser maior. Vocês querem ver uma fatia? No sistema feudal, que era um sistema de produção econômica, tá certo? O senhor das posses dominava sobre um determinado povoado, determinada região,
E, para que essas pessoas permanecessem lá, recebessem uma fatia dessas terras, produzisse, se mantivesse, ele cobrava, em troca de uma pseudo-proteção, a sua força armada, os seus cavaleiros. Então, a tributação nesse sistema, de forma bem resumida, tinha-se a corvéia. O que era a corvéia nessa época? Era o trabalho gratuito no senhor das terras. Então é o seguinte, meu colega, você quer morar aqui, você quer sobreviver, quer receber a minha proteção, quer receber a proteção das minhas forças armadas? Tudo bem, você vai pagar para sobreviver aqui. Então você vai trabalhar gratuitamente nas minhas terras. Beleza. 4 dias da semana é suficiente para você? Perfeito. Então se trabalhava de 3 a 4 dias para o senhor feudal, uma espécie de tributação ao senhorio. A talha. O que era a talha? Naturalmente, as terras não pertenciam a esses indivíduos que estavam ali. Pertencia ao senhor feudal. Então, de tudo que esse indivíduo produzisse, 50% ele entregava ao senhor feudal. Veja, uma fatia da semana dessa pessoa era trabalhando nas terras do senhor feudal, que não dava nada para esse indivíduo. O restante da semana, se ele conseguisse trabalhar, era trabalhando para si. E o que ele produzisse, 50% para o senhor feudal. Não satisfeito, ainda vinha outra espécie tributária, as banalidades. O que eram as banalidades segundo esse regime? Para beneficiar essa produção, esse indivíduo precisaria de instrumentos, moinhos, silos para armazenar. E quem tinha esses instrumentos? O senhor feudal. Pseudamente aqui podemos entender como uma figura do Estado. Tá? Então, para utilizar esses instrumentos, inclusive, mais 10% para ele. Veja, já chegamos a raias de 60%. Além dos dias gratuitos para o senhor feudal. Ainda tinha mais 10% pela captação, que era relacionado à permanência sobre as terras do senhor feudal, por cabeça. E ainda tinha um outro tributo estranho, que não é tributo, mas uma contribuição ao clero, à igreja, tostão de Pedro, que também representaria 10% da produção desse indivíduo. Se ele não conseguisse pagar, porque a sua produção, a sua riqueza exauriu, ele simplesmente trabalharia nas terras da igreja. E, por fim, um tributo bem interessante, o formariagem. Eu acredito que se eu falar um filme, vocês vão lembrar o que é essa espécie tributária aqui. Levante a mão aqui, quantos já assistiram Coração Valente? Precisa explicar o que é? Precisa ou não? Bom, em respeito a quem não assistiu, representaria o direito do senhor feudal, direito não, o indivíduo para contrair núpcias deveria pedir ao senhor feudal permissão. E qual seria o tributo a ser pago mesmo? Quem assistiu me responda. A núpcias. Quem acha que o sistema brasileiro atual é mais racional? Levante a mão. Ainda não acham? Então tá. Então vamos discutir um pouquinho mais à frente. Ao longo da história, sempre houveram levantamentos contra a expropriação do soberano. Eu vou só apenas passar 2 marcos na história. A figura do João Sem Terra, 1215, quem gosta de filme pode assistir o atual filme do Robin Hood, retrata muito bem essa questão do levante da população contra o dominante, como forma de negar essa expropriação ou talvez de limitar o quanto ele arrecadava. Revolução Francesa também tem um cunho de levante contra o dominador em função da expropriação. Mas a briga não era por não pagar, para não pagar, era para que se expropriasse de forma ordenada, limitada. Não dá para o Estado arrecadar ou tirar toda a produção, toda a riqueza de um povo. Esse povo precisa se alimentar, precisa se manter, precisa evoluir.
Então é dever do Estado preservar isso. Mas ao longo da história o Estado nunca se preocupou com isso. Felizmente, no Estado moderno, que já estamos numa segunda fase, o Estado regulado pelas normas, pela Constituição, outro instrumentozinho que a nossa população desconhece, que deveria estar um pouco mais atenta a ela, em função do conteúdo, das garantias que temos à nossa disposição, das limitações das pessoas que nós colocamos nesse parlamento, de cobrar delas, de exigir, está ali o seu pacto social, aquele pacto inicialmente que você fez para sobreviver em grupo, e que nenhum de nós, ou a maioria de nós, não entende o que significa o que está lá, ou não exercita na sua plenitude. Então, no Estado moderno, a tributação é mais racional, e o Estado passa necessariamente a desenvolver outras atividades. Não tem mais aqueles sintomas inicial de somente proteção, de ordem. Para isso ele já tinha as Forças Armadas. O Estado agora, ele é um fomentador do bem comum. É dever do Estado zelar pelo bem comum da sociedade. Disponibilizar saúde, educação, lazer. Como nós fazemos isso no dia a dia? Que instrumento é esse? Então, o Estado, a partir desse momento, passa a executar uma atividade financeira. Por quê? Ele passa a captar recursos, não somente do seu patrimônio, mas principalmente do patrimônio da população. Hoje, na atualidade, os tributos são as principais fontes de custeio do Estado. A principal fonte, ou talvez a mais pesada das fontes. O Estado exerce também uma atividade financeira, visando a obtenção de meios necessários para realizar o bem comum. Chega a ser um contrassenso. Eu, particularmente, quando eu vejo esses raios, esses impostômetros da vida, me desculpe aqui se tem alguém que defende esses movimentos com toda a veemência, ou talvez fosse adaptado, atacar o Estado de forma tão frontal, negando a existência do Estado, sem ao menos permitir que a população faça uma reflexão. Por que está numa sociedade? Por que o Estado está dessa forma? O problema está no Estado? É uma pergunta que devemos responder. E agora? Tudo o que eu falei, como resumir isso? Um resumo rápido. Conceito de sociedade. O que é sociedade? A sociedade é apenas um monte de pessoas que vivem em grupo? Augusto Comte Spencer diz que não. A sociedade transcende, ou seja, supera cada um dos indivíduos. Por isso que um dos vetores principais do Estado, da administração pública, o interesse público está acima do interesse particular. Não adianta nos levantarmos singularmente contra a administração pública e dizer meus direitos estão aqui, quando a sociedade está clamando por outra coisa. Então a sociedade está acima, é uma entidade autônoma que emerge das experiências da vida coletiva, possuindo características próprias. Cada sociedade demanda os seus interesses, os seus princípios, de acordo com as necessidades de cada um dos seus indivíduos, e que transcendem aos indivíduos que a ela pertencem. Então, viver em sociedade, ou a sociedade, não é um mero grupo de pessoas, um mero agrupamento de indivíduos. É quando nela se estabelece a vida comum, é quando nela os indivíduos buscam a sua felicidade, se sentem acolhidos, protegidos por cada um dos seus membros. E o Estado, onde é que entra nessa história? Já filosofamos um pouquinho. Eu gosto de definir o Estado como um grande pai, no contexto atual.
Por que um grande pai? É justamente aquele indivíduo dentro de uma grande família responsável por dar a direção, dar os vetores para aquele grupo. E a sociedade é nada mais que uma grande família, que todos vivem em conjunto. A missão do Estado, segundo Paulo César, ele diz o seguinte: o indivíduo não foi feito por Estado, mas o Estado por indivíduo. Para o indivíduo. É um instrumento da sociedade para a própria sociedade. Não é um instrumento que está acima da sociedade. O Estado é um ser inanimado, atualmente uma instituição, um poder que se transmite periodicamente. Então, a missão é de ajudar o homem a conseguir o seu fim. Não é se matar, tá, pessoal? Tá? É buscar a sua missão, sua finalidade. O Estado existe, na verdade, para ajudar o homem a buscar sua felicidade, não a felicidade singular, a felicidade individual, mas a felicidade coletiva, de forma que ninguém seja excluída dessa felicidade. E se nós pudéssemos falar um pouquinho mais dessa felicidade, poderíamos traduzir no aspecto, manifestação de cidadania, onde todos interagem de uma forma objetiva, sempre visando se proteger e proteger o todo, cada um que está ao seu lado. O tributo, para que serve o tributo? Quantos aqui moram em edifício? Pagam taxa de condomínio? Algum de vocês que levantou a mão deixaria de pagar a taxa de condomínio? Deixaria? Por quê? Por quê? Então, o tributo na sociedade é isso que vocês estão colocando. É uma grande taxa de condomínio. Se você deixar de contribuir, você leva à falência, em função de todos os serviços sociais que o Estado absorveu ao longo. E que cada um de nós, quando vai para a fila de um SUS, enche o saco do prefeito municipal, enche o saco do governador, enche o saco de um presidente da República, porque é um SUS falido. Enche o saco de uma previdência social que não está dando os benefícios da forma como deveria. Então é preciso repensar, quando olham essas questões sobre impostômetro, Brasil não sei das quantas, quando não se faz essa visão necessária em relação ao tributo. Para que o tributo serve? Não serve a ninguém, a não ser a nós mesmos. É a grande taxa de condomínio que cada um de nós pagamos quando moramos num edifício. Que se deixar de pagar, a faxineira vira as costas e vai embora. O lixo se acumula na sua porta. E o Estado, por outro lado, que é o grande captador dessa consequência, não capta para ele, porque o Estado não capta para si. A função do Estado não é enriquecer. A função do Estado é propiciar o bem comum. Bem comum que cada um dos senhores que estão sentados nesse momento pede a cada vez que elege Tebaldi, Carlito, o Dudeler ou Kendi Nunes. Quando vocês optam por isso, vocês optaram por um projeto de governo, por um projeto de gestão pública, um projeto de felicidade que cada um de vocês aspiraram. Ou que quando coloca cada um dos senhores edis aqui, ó, há de se pensar essa finalidade. O tributo na história nunca foi tão tranquilo, nunca foi tão racional. Em tempos remotos se trabalhava sob porrada. Hoje em dia, cada um dos senhores que sair daqui, o Carlito, se precisar varrer uma rua, me desculpe estar citando o Carlito, porque é o prefeito local, ele não vai convocar cada um nas suas residências para varrer a rua, porque vocês já fizeram a contribuição de vocês com o patrimônio. Fragmento do patrimônio de vocês, ou do nosso patrimônio, é destacado, levado para um grande coletivo. É para isso que serve esse tributo. E veja, as várias formas como somos chamados a entregar parte do nosso patrimônio. É o ISSQN, Imposto sobre Serviço. Cada um de vocês que contrata um dentista, um cabeleireiro, uma oficina mecânica, e seja lá qual for a espécie de serviço. É o ICMS na compra de mercadorias, é o IPI pelo industrializado, é o imposto de renda quando se ofere renda, PIS, COFINS, CSLL e N outros tributos, que indiretamente pagamos e muitas vezes não questionamos. E que vocês, ou que nós, e eu nessa condição, o nós, simplesmente olhamos para o empresário e a pergunta que me deixa extremamente chocado é: você quer a nota fiscal? Alguns de vocês já pararam para pensar quando se tem esses discursos sobre tributação, falando: ah, porque o pobrezinho do empresário paga demais. Naturalmente ele paga demais porque é um sistema perverso.
Mas o que acontece quando ele simplesmente não emite essa nota fiscal, ou que vocês, quando pedem para o prefeito municipal mais saúde, mais saneamento básico, não fizeram no momento de vocês? O que acontece com esse dinheiro que vocês tiraram do próprio bolso e deixaram no bolso desse empresário? Esse dinheiro ficou no bolso dele, não foi para o grande coletivo. O tributo, na atualidade, nada mais, nada menos que um dever fundamental. Se for suprimido, não tem condição do Estado sobreviver. A sociedade se desintegra. O tributo é, na realidade, o sangue que movimenta o Estado, que não movimenta para si não, ele movimenta por cada um de nós. Não estou fazendo um discurso eloquente do Estado. Não é isso que eu quero defender aqui. É que para cada um que está sentado nesse momento, entenda o porquê que o Estado existe. O Estado enquanto poder institucionalizado transitório. Compreenda esse fenômeno que a própria sociedade criou. Então o tributo é um dever fundamental. É perverso o sistema? É. Cabe a cada um de nós discuti-lo. Votar conscientemente. Não me venha com falácia porque tem que reduzir a carga tributária, porque se reduzir, você precisa reduzir também o bem comum. Então existe uma equação aí que precisa ser analisada com uma lupa. Eu gosto dessa, olha só. Platão, o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Deixo a reflexão para cada um de vocês. Bom, na teoria tudo é belo. O tributo é essencial, o Estado é essencial, o Estado é essencial. Tudo aqui é essencial de acordo com o que eu falei. Se tudo é essencial, aonde está o problema então? E aí agora eu quero que cada um de vocês volte novamente àquela pergunta inicial, dentro desse grande circo chamado Brasil. Quem realmente lhe faz de palhaço? Vamos ver um pouquinho mais. Uma figura que vai me suceder na sequência, uma figura, não, uma personalidade, uma autoridade, que pode falar com muito mais profundidade, o doutor Afonso Guizzo Neto, aqui mesmo, nessa tribuna, em 2011, ele proferiu essas palavras. O brasileiro perpetua a cultura patrimonialista. As pessoas colocam seus interesses individuais à frente dos coletivos. E que a população não sabe viver em sociedade, pois cada um pensa em si mesmo e não no bem coletivo. Falta espírito de cidadania e educação. Como diz aquela questão, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se eu salvar a minha barriga do vizinho, que se dane. Não é assim? Nós vivemos numa sociedade que ela se construiu em cima de exploração. A nossa história de formação social é uma história recheada de corrupção. Temos no DNA da sociedade brasileira a corrupção instalada. O subconsciente social, e aí a importância desse seminário e de outros, como feito em Blumenau, por Ellen, Moschio, Marcos, e outras pessoas engajadas, Rita Castilho, Ribeirão Preto, negreiros em município de Serra, Espírito Santo, de fomentar esse debate no seio social, de tentar banir esse DNA, ou essa falha no DNA brasileiro. É impossível ter uma sociedade que se formou a partir de exploração, em que as pessoas que vieram para cá eram para explorar, prostitutas, prisioneiros de guerra, vinham como punição. Passamos por uma independência de faz de conta, em que fomos independentes simplesmente por comprar a sua independência. Passamos por um processo de ruptura de império, que eu nunca vi na história de um país passar, derrubar um imperador, sem ao menos derramar uma gota de sangue. Há quem diga que o imperador foi deposto por um telefone em que ele apostou que daria certo. E que alguém que achou que era bonitinho, simplesmente, você está deposto e agora é um negócio chamado
república, que está dando certo não sei aonde. Mergulhamos novamente em um processo de federação, que não sabe o que é isso, o que representa isso, porque essas concentrações de riqueza na mão de apenas um período de ditadura. Agora eu pergunto a vocês, senhores, quantas gerações precisaremos bater ou polir para que consigamos extrair esses genes ou da corrupção? Quantas? Me desculpe a expressão, essa geração que está aqui está perdida, a minha e as outras que estão vindo aqui também. Aí a importância de cada um dos senhores educadores no processo, de entender essa necessidade, de trabalhar esses valores, ética, moral, participar da vida coletiva. Porque o brasileiro, ele só pensa em si mesmo. Sociedade corrupta. O Estado, o grande vilão, combatido a todo momento, impostômetro, entre outros movimentos, é tido como um Estado corrupto. Os governantes estão corruptos, os governantes não dão um bom exemplo. Mas eu faço uma pergunta. Eu afirmo, o Estado ele é puro. É puro. O Estado não manifesta desejos. Nada. Quem manifesta o desejo são as pessoas que estão conduzidas até lá. Os governantes são corruptos, e desculpe, eu vou chocá-los novamente, porque o corrupto é cada um dos senhores que estão sentados nessa plateia. Por quê? Porque o que está lá em cima é a síntese da sociedade. E lembrando, somos parte integrante dessa sociedade. Por mais que cada um dos senhores transmitam valores éticos para os seus filhos, vocês são parte de um todo. Então, o que está em cima é simplesmente a síntese do que está aqui embaixo. É o desejo patrimonialista de cada um de nós quando chegamos lá em cima. É a pergunta que eu fiz num dado momento: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, a sociedade está podre. Aí volta novamente. Como limpar essa sociedade? De que forma? Movimentos como promovido e levado à frente como o Dr. Afonso Guizzo, que já tomou repercussão pelo Brasil afora, várias entidades engajando. São esses tipos de movimentos que o Brasil está precisando. E eu ainda ouso dizer, e não será na próxima geração que nós iremos mudar o curso desse país, infelizmente. Volto novamente à responsabilidade e à missão nobre nas mãos de cada um de vocês, educadores, a minha na condição de professor universitário também. A nossa na condição de pai, de mãe, de falar para o filho o que deve ser, o que não deve ser. Na condição de cidadão, todo mundo acha que corrupção é simplesmente o dinheirinho na cueca. Não é isso? O dinheirinho na meia, a licitação fraudada. Lamento informar. A corrupção está no simples ato de dirigir falando ao telefone, de ver uma besteira que eu vi um motorista fazer hoje de manhã, de preguiça de dar uma volta numa quadra para fazer o movimento correto de entrar numa garagem, de entrar na contramão com carros vindo na sua direção contrária. Isso é ato de corrupção. É esse menor ato no gen social que provoca as grandes lambanças que estão lá em cima. E não adianta ficar sentado chorando, porque o governante, lembrando, ele é síntese do que está aqui embaixo. Não, independente do partido que seja, não estou defendendo ideologia partidária aqui. Independente. Cabe a cada um de nós combater isso em toda a sua extensão, começando combatendo a própria corrupção instalada em si mesmo. A ausência de cidadania. Essa frase eu ganhei de presente hoje de uma colega. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. O simples fato de não pedir uma nota fiscal, o simples fato, uma pergunta, quantos aqui votaram na última eleição? Quantos?
Numa plateia de 100, só isso? E o restante foi para onde? Aproveitou o feriado? Aproveitaram o feriado e foram para a praia. São Francisco do Sul agradeceu vocês? Barra Velha, Balneário Camboriú, é isso? A maioria da população entende que ser cidadão é simplesmente votar. Na realidade, não é isso. O ato de cidadania vai muito além disso aí. O ato de cidadania é dizer para o seu colega que está ao lado, bom dia. Como você está? É se preocupar com as mínimas coisas da vida. Não é simplesmente ir numa urna e depositar um voto, seja lá quem for. E garanto que deve ter uma parcela grande aqui que não se lembra em quem votou. E alguns ainda que votaram e que se lembram vão dizer é porque o amigo do compadre do vizinho que mora nos Estados Unidos disse que aquela pessoa era boa. Mas a maioria não identificou o passado desse indivíduo. Onde está a sua cidadania? Ser cidadão não é simplesmente votar, pessoal. É saber o porquê se vota. E em quem se vota. O porquê está respondido lá atrás, na minha fala inicial, quando eu disse que havia necessidade de se dar a alguém o dever de cumprir a sociedade. É quando você entregou a sua fatia de direito, a sua fatia de liberdade a alguém. Que em breve teremos 19 representantes aqui. Muitos deles que já estão nessa casa e outros que virão. Cada um de nós estaremos entregando essas pessoas. Mas a maioria da população, a maioria de nós tem feito o trabalho correto de investigar a vida dessas pessoas? Como elas estão agindo enquanto pessoas públicas? Mesmo na vida privada. Não é só aqui. É lá no Paço Municipal, é lá em Florianópolis, lá em Brasília, em toda a esfera do poder. Eleger alguém não é simplesmente eleger alguém, dizer para ele, simplesmente, me livrei da batata quente, legal. Toma que o filho é teu. Me desculpe se alguém aqui tem um filho Mateus, eu tenho, essa expressão eu já ouvi em outro lugar. Quem pariu Mateus que o crie. Não é simplesmente lavar as mãos, pessoal. É eleger alguém e exigir dela o cumprimento daquilo que ela acordou com a sociedade. No exato momento em que nós entregamos essa nossa fatia de direito a ela, nossa fatia de direito, surge para ela uma obrigação de nos devolver isso, sobre forma de resposta, sobre forma de atitude. E temos também a obrigação, no momento em que abrimos mão de eleger alguém, porque nós, enquanto cidadãos de bem da sociedade, que deveríamos estar concorrendo e combatendo todos os atos de corrupção, e o doutor Afonso Guizo, que está logo atrás, fala muito bem sobre isso, de cobrar, deveria participar. Do momento em que os bons se calam, prevalece os maus. Pagar tributo não é simplesmente entregar para o tesouro lá uma quantia de moeda e virar as costas. É entender que o tributo é a salvaguarda da própria sociedade. É entender que você está contribuindo para você mesmo. Combater toda forma de sonegação. Como eu já disse, eu fico arrepiado quando eu chego num determinado estabelecimento e um empresário me diz, você quer a nota fiscal? Não, eu não quero, é bonita, faz uma moldura e guarda, né? Não é assim. O tributo é a mais pura manifestação de cidadania. É o momento em que você contribui para você mesmo. Eu brinco com meus alunos em sala de aula que o pior espécie de bandido que eu já vi é o bandido que rouba de si mesmo, é o sonegador tributário. É o cara que surrupia o próprio bolso. Do momento em que ele não entrega aquilo que deveria entregar ao tesouro público. E pasmem, um aluno colocou isso na prova. Segundo o professor, o pior bandido é esse que rouba de si mesmo. Exigir direitos. Nossa, nós vivemos numa sociedade, Estatuto da Criança e do Adolescente e N outros estatutos. Tudo é direito, né? Legal, exigir direito é uma coisinha tão gostosa. Mas onde é que estão os meus deveres? Olha lá, ó. É cumprir com os meus deveres, seja com a sociedade, seja com o próximo. O bom dia, ser solidário, participar da vida em comunidade. Ser cidadão é participar o máximo possível da vida em comunidade, para que seja possível compartilhar com os seus semelhantes as coisas boas da vida, as materiais e as culturais. Ser cidadão é ainda opor-se a toda forma de não participação
Como que eu posso falar em cidadania, eu sou cidadão, eu quero isso, mas se eu não participo? Quem não participa não tem o direito de cobrar nada. Abriu mão desse direito. É adotar uma postura em favor da coletividade. Ser cidadão é participar ativamente das decisões coletivas, influenciar positivamente no modo de vida ao seu redor, exercer os direitos e lutar pelos direitos futuros, porque esses direitos que vocês estão garantidos aqui hoje, outras pessoas lutaram por vocês no passado, ou lutaram por nós. É o processo que estamos fazendo agora que vai influenciar as futuras gerações. Ser cidadão é não precisar ocupar um cargo eletivo para contribuir com a coletividade. É se inserir numa associação sem fins lucrativos, né, meu presidente Jorge Damasceno? Exercer em favor dos outros sem exigir nada em troca, a não ser um sorriso, talvez, de uma criança no dia da criança, numa festa que é feita, numa festa junina, de encontrar, de repente, uma pessoa que precisou lá fora, quando você participa de uma paróquia, entender que o teu trabalho social rendeu um resultado para ela. Eu te devo alguma coisa. Não, você não me deve nada. Faça ao próximo o que eu teria feito por você, ou o que eu fiz por você. Transfire adiante. Passe adiante. Ser cidadão é praticar as pequenas sutilezas e deixar que a vida flua, não ser óbvio a nada. Como eu falei, é o bom dia, como é que você está? Tudo bem? E uma reflexão final. O que mais me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem éticas. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Senhores, não se silenciem nunca. Se tiver que falar, põe a boca no trombone. Para isso você tem o processo democrático em sua defesa. Possui as instituições de defesa que o cidadão possui. Promotorias e N outras instituições que atuam ao lado do cidadão. Teve o seu direito cerceado, recorra, conheça, leia, se instruam. Mas nunca deixe passar nada em branco. A mão que te compra hoje é a mão que te vende amanhã. E pode ter certeza, por um preço muito aquém do que ela pagou por você. Ou às vezes muito elevado, porque o teu preço é tão baixo que não valeu a pena. De nada adianta cobrarmos desonestidade, compaixão e comportamento dos outros se nós mesmos não o praticamos. É tão bom botar o dedão na cara do outro, porque você, mas e o dedão contra mim? Os outros 3 que eu tenho apontado. Aonde fica? Diz a lenda, né? Macaco sendo assim do próprio rabo e rindo dos outros, não é assim? Mas e a minha parte, onde está? O que eu estou fazendo nesse processo? Eu só gostaria que cada um respondesse, não precisa ser para mim, dentro desse contexto todo, quem realmente lhes faz de palhaço.